Boa noite a todos do canal. Eu sou o Adalberto. Sou de Minas Gerais. Hoje já sou um senhor de 72 anos. Mas isso aconteceu com meu finado avô, quando ele tinha uns 20 e poucos anos. Faz muitos anos atrás. Pois bem, vamos ao relato. Meu finado avô, que se chamava Seu Antônio, nos contava uma história muito cabulosa, que na sua época de mocidade existia uma plantação ali nos arredores de Minas Gerais que foi considerada uma plantação amaldiçoada, uma plantação maldita, porque coisas assustadoras, horripilantes aconteciam naquele lugar. Vários e vários trabalhadores que procuravam serviço naquela região sempre desaparecia sem deixar rastros. Coisas estranhas aconteciam, como as pessoas iam trabalhar normalmente e depois de alguns dias ficavam loucas. Saiu de lá falando coisas sem sentido. Outras adoeciam, assim inesperadamente. Só coisa horrível mesmo. Como também homens que desafiavam, falavam que não tinha medo de nada, ia trabalhar. Com 2, 3 dias de serviço, começava a ver coisas assustadoras dentro daquela plantação e não tinha coragem de trabalhar mais nem um dia. E meu avô sempre escutava essas coisas que as pessoas falavam. E falou, mas será que isso existe mesmo? Então, quando ele tinha seus 20 e poucos anos, ele precisava muito de um serviço. Ele falou, olha, não estou encontrando lugar nenhum. Então a única solução, o único apelo vai ser ir para esse lugar. Então ele chegou nessa determinada plantação. E lá ele conversou com um dos donos. Ele falou, olha, não sei o que acontece na minha plantação. Não sei se fizeram alguma coisa para mim, jogaram alguma praga, alguma maldição, mas ninguém consegue trabalhar aqui. Às vezes eu contrato um caminhão de pessoa aí, vem 20, 30, até 50 pessoas. 2, 3 dias vai tudo embora. Uns reclamando de doença, outros falando nada com nada. Alguns já até morreram aí, acharam assim, morto do nada. E também falam que vejam visagem e assombração no meio dessa plantação. Eu falei, olha, se tem essas coisas ou não, meu patrão, eu vou precisar do serviço do mesmo jeito. Tô precisando pagar umas contas e em casa tá sem nada para comer. Então eu tenho que ajudar meus pais. Ele falou, tudo bem. Então você começa amanhã cedo, 7 horas da manhã. E assim meu avô ficou feliz. Meu avô contava que 7 horas da manhã ele pegou a enxada, o que tinha ali para trabalhar e foi em direção àquela grande plantação. Ele contava que depois que ele passou da porteira já, conforme ele ia andando para dentro da plantação, alguns metros, parece que tinha uma força tão assim negativa, tão pesada, tão maligna, que parece que mais ele andava para dentro da plantação, mais pesava o seu corpo. Parece que alguma coisa queria segurar suas pernas. Era uma coisa terrível. E um medo incontrolável que ia surgindo nele assim, uns pensamentos estranhos. Era uma coisa incontrolável de controlar na mente. Mas ele pensou, meu Deus, eu não sei o que tem aqui, mas eu tô precisando muito do serviço, do dinheiro, então eu vou continuar. Então ele teria que ir lá no meio da plantação para capinar, deixar tudo limpinho. E nesse dia tinha entrado ele e mais três trabalhadores. E ali os 4 conversando, papo vai, papo vem, e o serviço rendendo. Quando de repente um deles apontou lá pro fundo da plantação, botou as mãos na cabeça assim, foi com os olhos arregalados. Ele falou assim, você não tá vendo? Você não tá vendo que eu tô vendo ali uma espécie de esqueleto? É um homem bem grande, mas só pele e osso, só esqueleto vindo correndo na nossa direção. E meu avô falava que não via nada. E só quem via era esse funcionário. Ele falou, ele tá chegando, ele vai nos atacar. E pegou e saiu correndo com a enxada no ombro.
E meu avô ali não via nada e continuou trabalhando. O outro, daqui a pouco, começou a conversar sozinho, como se estivesse conversando com 2, 3 pessoas. E ali conversando sozinho e não dava mais atenção aos outros. Daqui a pouco ele pegou e saiu andando no meio da plantação, foi embora também. E só ficou meu avô e outro cara. E eles conversando, falavam assim, essas pessoas não têm fé em Deus, né? E essas coisas. É que essas pessoas não têm fé, não oram nem nada, por isso que vê essas coisas. E ali continuaram trabalhando. Até que as horas foram se passando. Quando chegou a hora do almoço, eles almoçaram, descansaram. E mais ou menos 12:30 e meia, 1 hora, voltaram a retornar ao serviço. E ali o meu avô estava trabalhando assim de um lado e esse outro trabalhador uns 20 metros. Eles estavam terminando de um lado, terminando do outro. Quando de repente meu avô escutou esse homem gritando, falando para ele ir lá. Quando ele chegou lá, ele falava assim, você tá vendo aqui, você tá vendo? Ele falou, o que, homem de Deus? Eu não tô vendo nada. Quando ele pegou a foice assim, que ele roçou uma parte assim, que ele abriu umas moitas de mato grande, ele falava, você não tá vendo esse homem todo encolhido aqui, ó? Ele é só pele e osso, só os olhão vermelhos arregalados me olhando. Tá bem magro. E meu avô falava, mas eu não tô vendo nada, homem de Deus, é só você que tá vendo. E nisso ele pegou, esse homem também não aguentou a pressão e saiu correndo. E meu avô teve que continuar o serviço sozinho. Trabalhou aquele dia inteirinho sozinho. E nisso foi passando os dias, trabalhou 1 semana, 2, e ele sempre via algumas coisas assim estranhas, mas ele pensava assim na mente dele, como eu tô precisando do serviço, ele ia fingir que, como ele tava precisando, ele ia fingir que não tava vendo nada, mas ele tava vendo coisas também já. Pois bem, quando deu uns 15 a 20 dias de serviço, o patrão chegou para ele e falou, olha, eu quero te dar os parabéns, vou até te dar uma remuneração aí, vou te pagar um pouco a mais, porque você foi o único até hoje que conseguiu ficar mais de 15 dias aqui trabalhando. Eu que sou patrão não consigo ficar aqui. Ele falou, mas por que acontece essas coisas aqui nesse seu terreno? Aqui tinha um cemitério, alguém fazia trabalhos aqui. Até que esse patrão com muito custo falou para ele, olha, que ele tinha tido uma discussão há muito tempo atrás com um casal de idosos, mas que os dois eram bruxos, eles faziam um monte de coisas pesadas, que tinham jogado uma maldição e talvez na madrugada foram até o terreno dele e fizeram uns trabalhos muito sinistros lá. Jogaram umas maldições pra ele lá. E depois disso, nunca mais aquele homem tinha tido paz nas suas terras. Porque esse casal um dia tava trabalhando lá e acabaram que, coisa de patrão e funcionário, acabaram discutindo. E esse patrão tava já com a pá virada e tinha expulsado os dois, por justa causa. Então isso, eles falaram que a partir daquele dia ele não ia ter mais paz na terra, nas terras deles ali. E realmente é o que estava acontecendo. Então meu avô, papo vai, papo vem, falou, não, enquanto eu aguentar eu vou trabalhando aqui. E eu tenho fé em Deus, ó. Quem tem Deus tem tudo. E ele falou, então tá bom. Mas passou mais uns 3, 4 dias. Isso era por volta de umas 9 horas da manhã. Meu avô estava trabalhando normalmente, quando ele sentiu alguém dar um tapa nas costas dele. Ele olhou para trás assim rápido, achou que era o patrão. Falou, que estranho, não tem ninguém aqui. Depois ele, conforme foi passando as horas, coisas estranhas foram acontecendo. Como teve uma vez que ele cavou, ele estava assim capinando, ele teve que bater a enxada mais forte para cavar um buraco assim para arrancar uns tocos que tinha. E conforme ele cavava o chão, ele escutava gritos, como se aquela enxada estivesse encostando em alguém. Mas não era um grito normal, era um grito de lamentação. Até que quando bateu 12:00 em ponto, ele estava ali deitado descansando no almoço, debaixo de uma árvore. E quando ele abriu o olho assim, ele contava que acho que deveria ser esse mesmo esqueleto como ele viu no começo. Uma espécie de homem caveira, muito alto, dá uns 5 metros de altura.
Estava todo envergado e quase encostando no rosto dele. Nessa hora meu avô deu um grito de pavor. E quando ele olhou para o lado, perto daquela árvore, estava aquele dito homem que o outro trabalhador tinha falado, que ele estava todo encolhido, como se estivesse com medo, com aqueles olhos arregalados vermelhos olhando para ele, mas ele era também uma espécie de caveira. Ali meu avô não aguentou a pressão e saiu correndo com a enxada na mão. Quando ele chegou na porteira, ele sentiu como se fosse algo puxando ele para dentro da plantação e ele pedindo socorro desesperado. Puxou ele uns 3 metros para trás. Uma força inexplicável. Como se alguém jogasse umas cordas nele e saísse arrastando com o carro. E quando ele olhou para trás assim, ele não viu mais nada. Então ele saiu rezando ali todos os santos que ele podia imaginar. Conseguiu passar da porteira. Mas era como se algo estivesse segurando ele ali com uns 300 quilos nas pernas. Até que ele conseguiu. Quando ele passou da porteira, parece que deu aquele alívio. Então ele correu até na casa do patrão dele e falou o que tinha acontecido. E pediu desculpa e falou que não aguentaria trabalhar mais ali. Mas nem um segundo. O patrão, muito agradecido, falou: obrigado por você ter trabalhado esses dias tudo. Ele pagou mais um pouco. E falou que dessa vez era o ponto final. Ia tentar vender aquelas terras, trazer alguém que orasse, tirar aquela maldição dali, porque ele mesmo não ia fazer mais nada, porque só estava tendo prejuízo. E assim foi, meu avô foi trabalhar em outro lugar e conseguiu ficar bem. Espero que vocês tenham gostado do relato. Foi uma história muito interessante que meu avô sempre nos contava quando reunia a família. E é uma história real. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, muito obrigado por esse canal que eu sou um grande fã, ter contado meu relato aqui. Espero estar trazendo mais relatos mais vezes. Um abraço a todos os inscritos do canal. Aí galerinha, fica aí com esse super relato top, inédito. Dê seu like, compartilhe. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para você estar sempre atualizado com novos relatos aí atualizados no canal. E um grande abraço aí do lendasobrenaturais.28. E até o próximo relato.